Olá, pessoal. Então, oi, Carla. Eu vou te convidar. Peraí. Carla. Olá. Olá. Tudo bom, pessoal? Quem está aqui com a gente é a nossa nutricionista, monitora do curso, a Winnie. Winnie é monitora do curso. E, enfim, foi muito legal a gente poder retomar hoje, viu, Carla? Porque Chuva. é, há 15 dias atrás tivemos um problema técnico, né? E hoje eu espero que a gente não tenha nenhum problema. Então, Carla, se apresenta para o pessoal. Eu já introduzi que você é especialista em atendimento de grupo. Nós somos da mesma sociedade de psicanálise e queria que você se apresentasse para além disso que eu estou falando. Muito mais do que Tá isso. bom. Eu sou Carla Pena, eu sou psicanalista do Círculo Psicanalítico e eu trabalho com grupos da sociedade, fui da Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Rio de Janeiro, que já fechou. Mas eu hoje sou membro da Group Analytics Society International, que é sediada em Londres, e eu faço parte do comitê científico. Né? Então, eu trabalho com grupos já há 40 anos. E eu acabei de publicar um livro chamado From Crowd Psychology to the Dynamics of Large Groups, quer dizer, da psicologia das multidões à dinâmica dos grandes grupos, que é um percurso histórico sobre a questão das massas, das multidões e de como a gente chama hoje dos grupos grandes. Enfim. Então, eu trabalho com um grupo há bastante tempo e a Dirce me convidou para falar um pouco sobre o trabalho de grupo, especificamente sobre o trabalho de grupo com transtornos alimentares. Pois é, Carla, porque a gente sabe, né, que o suporte do grupo é fundamental. Está me ouvindo bem? Sim, estou Tá? ouvindo Pois também. é, porque a gente sabe da importância que o grupo tem, seja o grupo familiar, o grupo profissional, o grupo de amigos. É muito importante quando trata-se de transformação corporal. Então, me parece que quando a gente trabalha com transtorno alimentar, a gente está sempre trabalhando com a transformação, né, de um corpo que precisa ou emagrecer ou um corpo que precisa engordar. Né? E o suporte do grupo, seja ele qual grupo a pessoa mais vai estar é, necessitando de suporte, né? O grupo vai ter uma importância fundamental. E é um pouco em função disso que eu acho que você tem muito a colaborar com a gente, né? Sobre a importância do grupo no tratamento do transtorno alimentar. E você, inclusive, já deu aula, né, no nosso curso, no passado, aí, acho que foi no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, não foi? A pandemia foi em 2019, né? É. Eu dei um curso, Olha, né? Porque existe. está um pouco baixo para mim. É, É, vê se. bom, o meu está no máximo do volume. Vamos ver, agora está melhor? Tá, Melhorou. 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 Vou colocar mais perto, então, de mim. Isso, Ó, talvez isso ajude. então, aí assim, os efeitos curativos e profiláticos da ideia de estar em grupo, eles remontam desde a Grécia Antiga. Diz Claro. que Apolo, em Epidauro, na Grécia, as pessoas iam ao templo e se reuniam em grupo para discutir sobre uma série de questões e para pedir aos deuses, digamos,
determinadas eram pedidos, né? Como se a gente vai na igreja, enfim. Mas como você falou, o grupo, né? Quer dizer, nós somos animais grupais, né? Então, os grupos, eles existem desde o início da humanidade e a família é um grupo inicial, primordial. Mas os trabalhos com grupos começaram efetivamente em 1905, com Pratt, em Boston. Ele trabalhava com tuberculosos, ele era um médico, e ele dava tarefas para os pacientes: melhorar, engordar, medicar, tomar sol. E aí ele começou a perceber que determinados pacientes cumpriam melhor as tarefas se fosse prometido alguma coisa em relação à relação com ele, uma relação de transferência. Então, Uhum. começavam a se agrupar em torno de uma melhora, né? E em torno da ideia de agradar o médico. Agradando ao médico, eles melhoravam também. E então ele criou o método das classes coletivas. Em 1935, os alcoólicos anônimos começaram, através de um médico e um amigo dele, que era um contador, que resolveram começar a compartilhar experiências sobre a bebida. Esse Uhum. foi o núcleo básico nos Estados Unidos do surgimento dos alcoólicos anônimos, porque deu É tão certo baseado, como é método o quê? das classes coletivas. É um nome que Aham. eu... Tá? Uhum. E os alcoólicos anônimos começaram assim, com dois amigos, um ajudando o outro a parar de beber. E aí esse modelo foi se estendendo por todos os Estados Unidos e foi se criando o grupo, né, dos alcoólicos anônimos, e depois a gente tem os narcóticos anônimos e tudo mais. Depois a gente dá um pulo, né, para a Segunda Guerra Mundial, onde os psiquiatras do Exército foram convocados a agrupar os soldados e a organizar os batalhões, isso na Segunda Guerra Mundial. E os pacientes, depois de Dunkerque, né, onde tiveram muitas vítimas na Inglaterra, eles foram para um hospital em Birmingham, que eu visitei, né, há 5 anos atrás, está fazendo 80 anos desse projeto. Começou em 42, 43, 80 anos. Em 75, a gente fez em Birmingham, nesse hospital, um encontro, porque os trabalhos que aconteceram nesse hospital foram o berço dos trabalhos com grupos, né? Então, a gente teve os trabalhos de John Rickman e Bion, o Bion da psicanálise. A gente teve os trabalhos do S.H. Fuchs, que criou a terapia em pequenos grupos. E a gente também tem o surgimento das comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica não é essa comunidade terapêutica que existe no Brasil, que você envia um paciente viciado contra a vontade para parar de beber. Comunidade terapêutica é uma forma que existia de tratar os pacientes psiquiátricos, pacientes psicóticos, quando estavam internados, em vez de eles ficarem sentados na cama sem fazer nada, havia a criação de uma série de atividades. Então, esses pacientes melhoravam porque eles trabalhavam na carpintaria, eles portas, construíam coisas. Então, a partir daí começou os grupos e o Bion teve a ideia dos 3 pressupostos básicos que ele definiu para o grupo, né? Que é a dependência, a luta, fuga e o acasalamento, ou seja, são 3 formas básicas e universais de funcionar. Ou você depende do líder, ou o grupo luta entre si e luta para permanecer no grupo, ou foge do grupo. E o acasalamento é a ideia de que vai surgir um par, e esse par é messiânico, que vai dar origem a realmente um Messias. Né? A junção desse par vai dar origem a um Messias. E esses são funcionamentos muito primitivos, o Bion dizia que era um funcionamento psicótico dos grupos, que se opõe aos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho é quando você tem uma tarefa. E aí a gente tem a escola, essa escola inglesa,
né? E depois o Fux veio trabalhar com grupos pequenos a partir de 52. Você tem a escola argentina, que começou com o Pichon Rivière no Hospício das Mercedes em 1936. E você tem a escola francesa, que é atualmente a escola mais conhecida no Brasil, porque o René Caís está vivo ainda e os livros dele são publicados. Né? É toda uma forma de trabalhar. E no Brasil mesmo, o trabalho com grupos começou em 51, né? Onde funciona o Instituto de Psiquiatria hoje, e deu origem, a partir de 58, à criação de várias sociedades de grupo. Agora eu vou pular um pouco esse histórico e vou falar que você tem vários tipos de trabalho, tá? Você pode trabalhar com grupos de uma corrente sociológica, né? De uma corrente gestáltica, que foi muito importante na década de 20 e 30, grupos de psicologia institucional, grupos de corrente sistêmica, o pensamento sistêmico é muito interessante para você trabalhar questões de grupo, né? É verdade. E tem uma relação muito grande, né? O pessoal da sistêmica trabalha muito em grupo, né? E são pressupostos muito que comungam entre si, né? E na Inglaterra você tem na Tavistock todo um instituto que trabalha dentro da corrente sistêmica e psicanalítica, mistura as duas correntes. Tá? O Tavistock Institute of Human Relations, um instituto Tavistock de relações humanas. Né? E você tem a corrente psicanalítica e tem a corrente psicodramática, que é mais, no Brasil, acontece principalmente em São Paulo. Mas você tem o psicodrama e, às vezes, você tem misturas dessas possibilidades. E você tem vários tipos de trabalho com grupo. Não é só o grupo terapêutico. Você tem o grupo operativo, que eu considero terapêutico. Você tem grupos de aprendizagem e ensino, como grupos de educação, grupos de enfermeiras, por exemplo. Ô, Carla, me fala um pouco o que você... Eu acho que isso interessa bastante para todas nós, porque a gente usa muito o grupo operativo quando, sobretudo, grupos com obesos depois da cirurgia bariátrica. A gente usa muito o grupo operativo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso acho que vai interessar muito a quem se interessa por transtorno alimentar. A grande vantagem do grupo operativo, quer dizer, tem pessoas que pensam que o grupo operativo é um grupo diferente de um grupo terapêutico. Para o Pichon Rivière, qualquer grupo era operativo, porque ele é centrado numa tarefa. Mas não é uma tarefa tipo, você tem que... você está se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica, então você ainda tem que engordar um pouco mais, né? Para você poder ser aceito para uma cirurgia. Tem isso, né? Não tem isso, você tem que ter um peso mínimo. Mas isso é tudo que a gente não deve encorajar em hipótese alguma. Ninguém deve engordar para fazer cirurgia bariátrica. Mas isso é um absurdo. Então, ruim, mas para alguma coisa que é uma tarefa concreta e objetiva. Então, por exemplo, você tem que... Vou inverter o exemplo. Você tem que perder em um mês, você tem que perder 1 a 2 quilos. Então, essa seria uma tarefa concreta. Mas o grupo operativo do Pichon Rivière, ele diz que a tarefa ela tem uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente, que são todas as dificuldades que estão envolvidas na consecução ou não dessa tarefa. E isso tem tudo a ver, porque, olha só, no grupo operativo que a gente trabalha, preparando os pacientes para a cirurgia, não só estão presentes pacientes que estão se preparando para a cirurgia, mas muitos que já fizeram a cirurgia. Então, como aqueles que já fizeram a cirurgia e que estão ali e estão exatamente nessa troca, entendeu? E essas são as leis básicas do grupo, que é onde eu vou entrar agora, né? Então, um grupo de anoréxicas ou de bulímicas ou de pessoas que estão se preparando para uma cirurgia bariátrica é um grupo homogêneo. É um homogêneo por quê? Porque as pessoas estão agrupadas em função
de uma determinada característica ou de uma patologia. Você pode ter grupos de pessoas que têm doença autoimune, por exemplo, grupo de pessoas que têm problemas de pele sérios, né? Heterogêneo é um grupo, digamos, Princeps, né? da psicanálise de grupo, que são pessoas com neuroses e transtornos diferentes que se reúnem para fazer grupoterapia. Mas vamos voltar, então, para os grupos homogêneos, né? Você está lidando com um campo grupal, né? E você tem nesse campo de grupo grupal uma série de características específicas do fenômeno grupal que as pessoas não se dão conta. Então, às vezes, a pessoa acha assim, bom, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, então eu estudei, então eu posso trabalhar com grupo. Sim, pode trabalhar com grupo, mas ela tem que conhecer os fatores básicos, os efeitos terapêuticos primários do grupo, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Yalom, e aí eu vou entrar direto nos grupos para transtornos alimentares, que eu preparei uma coisa específica do transtorno alimentar. Mas eu acho que o Alan é aquele autor do livro Quando Nietzsche Chorou, mas ele é um grande psicoterapeuta de grupo da orientação interpessoal, tá? Então, ele vai falar que os fatores curativos, terapêuticos primários de um grupo são o compartilhamento de informações, quer dizer, a troca, né, de informações e comunicações. O encontro com a universalidade das relações humanas. Ou seja, você, quando está num grupo, você traz um problema e a outra pessoa também traz um problema parecido. O grupo, pelas trocas que ocorrem no grupo, instila esperança, né? E favorece o desenvolvimento do altruísmo, porque aí você não fica só eu, a minha doença, a minha doença, a minha doença, você passa a se preocupar com o outro e com a dificuldade do outro. E dessa forma você se desenvolve a você mesmo, né? O seu eu, né? E você vai fazer uma coisa que era do Franz Alexander, que a gente aprendeu na faculdade, que é a experiência emocional corretiva. No grupo você tem a capacidade de mudar determinados hábitos através de uma experiência que você compartilha com o grupo, que propicia que você faça diferente. Então, nos transtornos alimentares, por exemplo, uma reeducação alimentar, quando é feita em grupo, é muito melhor. Por exemplo, o AA é baseado assim: você está desesperado para beber, você liga para o seu padrinho, você vai para o AA e os outros vão dizer, vão dar um testemunho, e aquilo ali vai dar o quê? Esperança, vai dar uma força que você não tinha, que vem através do grupo. E processos identificatórios, catarse, socialização, aprendizagem das relações interpessoais e coesão, tá? Então, esses são os fatores principais, segundo Yalom, no grupo. Agora, o Fuchs, que é um autor inglês de grupo, ele vai falar de princípios básicos. Primeiro, você vai lidar com diferentes níveis de comunicação. Não é apenas a comunicação verbal, como nós estamos tendo agora. É uma comunicação visual, por sentidos, é uma comunicação por dedução. Por exemplo, eu estava atendendo um paciente que estava me contando sobre uma dificuldade dele, familiar. Imediatamente liga um familiar e ele pede para interromper a sessão porque ele ficou preocupado. E o familiar estava ligando para falar com ele justamente sobre a questão que nós estamos discutindo. Enfim. Então, tem muito disso, né? Então, um dos fenômenos muito importantes que o Fuchs definiu, e que isso foi uma coisa que na escola brasileira não tinha, né? O argentino, é o espelhamento. Ele vai pegar a questão do momento especular em Lacan, né? E ele vai ampliar essa ideia, né, do bebê e da sua relação com o espelho no início do funcionamento da subjetividade, e ele vai ampliar a ideia de espelhamento. Porque quando você está num grupo e você se senta no grupo, quando você procura um tratamento, você pensa que o seu problema é único.
Você senta num grupo, você vê que o seu problema é muito parecido com o do outro. E que o outro tem um problema muito parecido com o da sua irmã, da sua vizinha. E aí não tem a necessidade de ninguém relativizar nada. Acaba se tornando um processo interno do sujeito, quase que um processo inconsciente, dele poder relativizar as suas questões em função também dele poder compartilhar do sofrimento do outro, não é, o Carla? Eu acho que está muito presente, né? Muito presente. E o espelhamento, especificamente com o transtorno alimentar, ele vai ter uma função, se a gente for pegar um pouco da psicanálise, se a gente for pegar Esther Bick, os conceitos, né, de EPL, os conceitos do Anzier de envelope psíquico, a própria identificação adesiva do Meltzer, que são conceitos que você deve usar, né, no seu trabalho, né, e outros conceitos, mas conceitos realmente da questão do eu corporal, né? O grupo, quem trabalha com transtorno alimentar em grupo, diz que existe uma possibilidade de você recriar a experiência do espelhamento inicial na relação mãe-bebê e de você corrigir, através do processo, essas falhas. Então, isso é muito interessante, porque no grupo você vai estar lidando também, cada participante está lidando com a dificuldade de controle do corpo, do limite do corpo, com a ideia de coraça que você usa a pele e o peso para te proteger do outro. E você indo ao encontro do corpo do outro. Então, tem alguma coisa da relação de você com o seu corpo, com a sua coraça, vamos dizer assim, que o outro também enfrenta. Então, é como tem essa troca muito grande. Então, a gente, por outro fator terapêutico básico, que não é só o espelhamento, é a ressonância. É uma coisa, por exemplo, eu acabei de falar uma coisa e você fez assim com a cabeça, né? Em ressonância comigo, você está identificando e você está concordando comigo com alguma coisa que eu estou te dizendo. Então, essa ressonância é o seguinte: de um jeito, que ressoa no outro de outro jeito, e as pessoas vão poder trocar sobre essa questão dessa ressonância. Então, isso é importante, né? Você vai trabalhar também as similaridades e as diferenças, porque não é assim, um grupo homogêneo, todo mundo tem problema com transtorno alimentar. Não, cada pessoa é única. Então, cada um, embora tenha características básicas, vai ter uma forma diferente de se defender e de lidar com a questão do alimentar de um jeito diferente. Então, você vai trabalhar essas relações de homogeneidade, mas a heterogeneidade também. E a pessoa individualmente tem experiência de não ser julgado pelo outro, não ouvir, puxa, mas você engordou, mas você tem que emagrecer, ou você tem que ganhar peso, né? Você não tem, você encontra formas diferentes de lidar com a sua ansiedade, com o seu próprio corpo e sua imagem corporal. E você não tem tanto medo de compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, especialmente, existe uma competição, né? A competição aparece muito, não, em outros grupos não aparece tanto, mas em grupos com transtorno alimentar aparece a questão da competição, né? E aí a gente vai falar de um outro... Agora, a gente falou de um ponto que eu acho muito importante, porque, assim, no grupo de transtornos alimentares, basicamente, pela minha experiência, a gente tem grupos de obesos. Grupos de anoréxicos são raros. Os grupos de anoréxicos são, sobretudo, na internet e no anonimato. Sim. Porque tem tem uma outra questão, né, que permeia a anorexia e que a gente precisa ficar muito atento, porque, inclusive, essa questão da competição, quando a gente consegue montar um grupo de anoréxicos, a competição acaba sendo por quem emagrece mais. Exato. Porque isso aí E acontece... aí fica um nível de manipulação muito grande o grupo. Eu já tive grupo de anoréxico.
Porque esse... E a competição é absolutamente manipulada, digamos, para não saúde. Exatamente. E aí eu li um trabalho Uhum. sobre grupo com anoréxicas, né, feitos no hospital, com anoréxicas internadas no hospital. Então, eu acho que tem uma certa diferença. Claro. Controle do médico e da enfermeira. Eram grupos que aconteciam duas vezes por semana. E esses grupos tiveram mais ou menos 20 sessões e que foram, cada sessão foi explorando questões dos medos, questões de ataque à família, questões de autonomia, questão de separação, de retraimento, de regressão, enfim. Então, esse grupo é muito interessante. Eu posso mandar para você depois o artigo, né? Ah, eu quero ver. Vai ser legal. Porque, como você falou, os grupos de anoréxicos, eles são muito comuns em internação. Exato. Porque é quase que compulsório. Em estando internado, você tem que participar. Nós andamos comentando e tal no curso agora sobre aquele filme O Mínimo para Viver. Elas estão internadas, né? Aquele outro também que é em Renfield, como é que chama? Teen. Tudo isso tá na internet, são filmes muito interessantes e que vale muito a pena ver. E tudo isso mostra esse funcionamento e essa importância do grupo. E como, durante as internações, os terapeutas ficam muito preocupados exatamente com esse aspecto que eu não sabia que você ia tocar, da competição, e que é muito presente. É muito presente, porque assim, eu fui pegar material de quem trabalha com esses grupos, né? Enfim, Uhum, então tem questões também ligadas à relação de objeto com objeto mal, questões relacionadas à paranoia, né? Retraimento, muita regressão, agressão às infantis, quer dizer, uma série de coisas, né? E tem, assim, uma outra coisa que agora saindo um pouco do grupo de anoréxicas, mas voltando para a questão, né, da característica do grupo, né, das similaridades e das diferenças, né, mas também da questão da imagem corporal, tem alguma coisa assim, quer dizer, que é comum muitas vezes no paciente com transtorno alimentar, que existe como se fosse um split, né, entre o corpo e a mente, né, como se o corpo uhum. fala aquilo que a mente não pode falar e às vezes a mente fala alguma coisa que o corpo não fala. Isso no anoréxico ou no bulímico é muito claro, né? Quer dizer, a pessoa está se vendo gorda e ela está magérrima, né? Então tem realmente essa cisão muito grande, né? E E essa visão aí que você está se referindo, a gente também, eu tenho aqui supervisandas que estão presentes e que a gente tem falado um pouco também, porque isso também fala da psicossomática, né? Dessa ação, né, Cristine? esse grupo foi na Alemanha. Esse Hum, exemplo que eu dei foi da Alemanha. O grupo com bulímicas é que foi em Helsinki, tá? uhum. Então, aí eu vou entrar num último aspecto, porque eu sei que a gente tem meia hora e não, tem uma hora e para a gente poder conversar um pouco, trocar, né? Para aprofundar algum tema que vocês queiram. A questão da transferência e da contra-transferência, né? No grupo, porque o que acontece no grupo é o seguinte: quando você está numa relação analítica, você tem uma transferência com o seu analista e o seu analista tem uma contra-transferência com você. Quando você está no grupo, as transferências são cruzadas. Você tem uma transferência com cada membro do grupo, você tem uma transferência com o grupo como um todo, e você tem uma transferência com o analista. E se você está numa instituição, você tem uma transferência ainda com a instituição onde você está. Uhum. E quando você trabalha em um hospital, por exemplo, num hospital, quando eu trabalhei muitos anos, com grupos no Hospital Pedro Ernesto, eu fui professora de psicologia médica lá, quando a gente fazia os grupos, a transferência, muitas vezes, do paciente não era com o terapeuta, era com a instituição.
porque eram pacientes que eram tratados a vida toda por aquela instituição. Então, por exemplo, isso eu era mocinha quando eu comecei, eu tinha um cabelo assim, quase que na cintura, e aí tinha um paciente a terapeuta ia embora e dizia assim, eu quero me tratar com aquela doutora de cabelo comprido. Era eu. Ela nem sabia, ela me escolhia assim, né? Porque assim, eu agora vou querer aquela doutora, quer dizer, porque o hospital vai fornecer, né? Esse continente, esse seio, né? Que comporta. E eu acho que o grupo também acaba oferecendo isso. E a contra-transferência também é assim, a gente tem uma contra-transferência com cada um dos pacientes e com um grupo como um todo. Eu imagino que um grupo de anoréxicas eu ficaria muito angustiada, né? De ver presenciar a competição para ver quem emagrece mais, eu ficaria muito afim, né? Pois é, e você falou de um ponto, essa questão da transferência com a instituição, esse termo, né, transferência cruzada, porque tem a transferência do paciente com o terapeuta e a transferência do paciente com a instituição, mesmo quando não é um atendimento de grupo, mas passa também por esse tipo de transferência. E isso é muito comum na PUC, porque os pacientes, eu tenho vários pacientes que já estão no terceiro ou quarto terapeuta e que todos tratados pela equipe de transtorno alimentar, então sou eu que dou a supervisão. E é muito interessante a gente perceber como o paciente tem uma transferência com a instituição. Não querem ser atendidos eventualmente por um terapeuta que tenha disponibilidade de atendê-lo e etc., mas não querem. E tem muita gente que tem essa imagem, né, da PUC. A gente sabe que a PUC é uma instituição de excelência e enfim, os supervisores da PUC dão essa legitimidade, né, ao fato de que ela é reconhecida como uma instituição de excelência e o SPA da PUC em especial, e isso, então, fica muito claro porque tem determinados pacientes que explicam assim de uma maneira muito até infantil, né? Que a transferência deles é com a instituição. Você ir direto com as representações psíquicas primárias. E assim, porque a pessoa é tão desamparada, né? Que quem cuida dela é o hospital tal, que é onde eu tive, onde meu pai morreu, né? Quer dizer, é muito assim. A gente também tem alguns hospitais que a gente gosta de ir e outros que a gente também não gosta, né? Vários familiares morreram. Então, quando eu ficar doente, eu não vou querer ir para esse hospital de cara. Então, aí tem uma coisa interessante nessa transferência, né? nessa sim, é que no grupo de transtorno alimentar, o corpo do terapeuta, né? Diferente de outros tipos de grupo, ele dá uma continência. Porque o Fuchs, ele diz que o grupo é uma matriz. A ideia de matriz vem de útero. É uma matriz que contém todos os tipos de comunicação e essas trocas interpessoais e transpessoais. Então, essa matriz é como se fosse um útero que recebesse tudo isso. E você tem o terapeuta, mas o terapeuta, no grupo de transtorno alimentar, ele dá uma continência com o seu próprio corpo, né? Então, é muito comum. Pela presença, né, do corpo, Exato. Essa continência já está colocada, né? E é muito comum, por exemplo, eu estava conversando com uma colega que trabalhou em Nova York muito tempo com esses pacientes, ela estava me contando o seguinte, que o próprio terapeuta começa a ter uma série de questões com o corpo, com o peso, com a aparência. Ele fica muito mais preocupado quando ele está trabalhando com esse tipo de paciente do que se ele não estivesse, né? Então, tem uma citação aqui muito bacana, mas que eu vou
traduzir aqui. Diz assim, se os pacientes precisam usar seus corpos para cocriar um corpo do terceiro analítico para os seus próprios corpos se tornarem, quer dizer, então se eles estão no grupo e o grupo cria, porque o grupo pode ser considerado também um corpo, né? Então é como se ele quisesse, possibilitasse que ele pudesse recriar o seu próprio corpo, né? Cada um recriar o seu próprio corpo dentro daquele útero grupal, né? E que os terapeutas têm que estar preparados para encontrar, entender e usar o seu próprio corpo para ajudar. Então, assim como o paciente borderline necessita de um analista muito atento, né? Luz Cláudio Figueiredo que fala sempre da questão né? da ética do cuidado, do analista cuida, quer dizer, o terapeuta de transtorno alimentar, ele tem que usar a sua própria experiência corporal, sua conta-transferência que aparece no corpo, porque você está lidando com níveis muito primitivos, para ajudar os pacientes, né? com transtornos alimentares. Né? Então, tem uma série de coisas assim que dá para falar nesse o terapeuta dá hold, incontinência, ele facilita esses processos de espelhamento, né? Os grupos de suporte para cirurgia bariátrica são super importantes, né? E o que você acha a respeito, Carla, dos grupos prepararem os pacientes para a cirurgia bariátrica? Eles sempre, fora do país, existem sempre grupos de preparação para a cirurgia bariátrica, mas eu acho importante também grupos pós-cirurgia bariátrica, porque o problema da cirurgia bariátrica, eu já acompanhei algumas pessoas, né, é que a ansiedade e a compulsão pela comida, né, você não pode comer tanto, né, porque o seu estômago não aguenta. Então, muitas vezes é deslocado para um outro tipo de síndrome aditiva, vamos dizer assim. Então, esses grupos de preparação e o grupo pós tem que preparar o paciente também, não apenas para a cirurgia, mas para poder lidar com isso que a gente vai chamar de uma síndrome aditiva. Tá? Pois é, porque é fundamental que o paciente se prepare para a cirurgia bariátrica, porque ele precisa antes, e aí o grupo eu acho que tem uma função importantíssima, ele precisa colocar os medos que ele tem. Ele tem medo de ter vontade de comer e não poder. Ele tem medo de passar muito mal. Ele encontra no grupo um espaço para as questões relativas à mudança psíquica que aquela cirurgia vai promover nele. E será que eu vou suportar? Será que eu vou ter fome e não poder comer? São muitas perguntas. E isso, quando é o grupo que responde por experiência, porque é muito interessante, e eu praticamente só trabalho assim, quando mistura o pré-operatório com o pós-operatório. Agora, é muito mais fácil a adesão no pré-operatório, porque no pré-operatório o sujeito tem a perspectiva, né, de poder emagrecer, de fazer a cirurgia. Então tem aquela esperança de resgatar a sua saúde, né? No pós-operatório, isso já é mais difícil. Por quê? Porque ele já fez a cirurgia, o início, o emagrecimento é muito rápido e ele fica com a ilusão de ter resolvido a sua questão
de uma maneira mágica. Aí o grupo tem uma importância muito grande, que é exatamente alertar para a importância de você ter esse suporte, essa continência, depois que você renasce numa cirurgia. Você está ali, o seu estômago pequenininho, eu costumo fazer uma analogia com um bebê. É um bebê que está nascendo com aquela cirurgia. E ele precisa encontrar continência. E a continência, muitas vezes, o grupo proporciona. Mas quando não é o grupo, pelo menos é aquilo que você falou. O terapeuta oferece essa continência para o sujeito que precisa dessa vivência bastante primitiva, porque ele está, sobretudo num primeiro momento, ele está muito regredido. O sujeito só fica limitado ao líquido somente quando nasce, né? Então, ele fica ali no pós-operatório imediato, absolutamente restrito ao líquido. Isso, por si só, já promove uma regressão bastante grande. Então, claro que é fundamental que o sujeito se mantenha em acompanhamento no pós-operatório. Eu acho, inclusive, mais importante no pós-operatório do que no pré. Porque o pré é meio que só maravilhas. Só aquela, né, perspectiva de que eu vou atingir o meu objetivo, que é resgatar minha saúde, emagrecer, enfim. Então, eu acho que no pós-operatório é que a coisa fica mais difícil. Essa recriação desse momento inicial de espelhamento falho na relação mãe-bebê, o grupo propicia, né, a essa recriação. Então, o ideal seria um grupo, né, mesmo. Talvez não imediatamente após, porque você também está, o paciente está tão regredido que ele não aguenta, mas isso é bem perigoso. Em grupo, começa a ter sessões de follow-up, a primeira 6 meses, 3 meses depois 6 meses depois, aí você começa a oferecer um trabalho, quando a pessoa está bem, aí é que começa a questão, porque começa a querer comer isso, existem pessoas que começam, que o estômago estica de novo, né? Eu não sei como, conheço algumas pessoas que fizeram cirurgia. Voltam a engordar, infelizmente acontece muito, porque não é mágico. A pessoa tem que fazer todo se readaptar, e ela precisa se ressignificar. Se eu quero emagrecer, eu vou fazer cirurgia bariátrica porque eu estou muitíssimo acima do peso e clinicamente está muito difícil. E a gente sabe que tem uma estatística que mostra que, clinicamente, quando o sujeito emagrece a partir de, sei lá, de 40 quilos, quando ele emagrece clinicamente, ele tem 95% de chance de voltar a engordar. E quem emagrece cirurgicamente é 5%. É por isso que a Organização Mundial de Saúde encaminha, e ela é absolutamente favorável quando trata-se de obesidade mórbida, né? Tem que dizer isso de uma maneira bastante clara. Agora, essa situação que o paciente vivencia logo depois da cirurgia, num primeiro momento, um atendimento individual, às vezes, eu faço atendimento individual até no próprio leito. Agora, claro que, passado esse primeiríssimo momento, o grupo é fundamental, porque há uma tendência muito grande para que os pacientes abandonem a terapia depois da cirurgia bariátrica. Eu tive agora uma aluna que apresentou um trabalho, uma monografia excelente. Exatamente, ela fez uma pesquisa de campo
Infelizmente, ela teve problema e não pôde finalizar da forma como ela gostaria, mas ela fez um belo trabalho de campo, inclusive, tentando entender por que as pessoas abandonam os tratamentos psicoterápicos depois da cirurgia bariátrica. E, enfim, foi um trabalho importante e que mostra, ela também tangenciou a questão da importância do grupo. Sem o grupo, o sujeito não se sente com o suporte necessário para encarar tanta mudança. Sim, claro. Então, eu acho que essa recriação que o sujeito vivencia e que ele precisa entrar nesse espírito, né, de mudança, e que é uma recriação, porque ele está renascendo. Eu tenho muitos pacientes que dizem: eu comemoro um segundo aniversário, que é o dia da minha cirurgia bariátrica. Foi quando eu renasci. Porque pessoas com 180, 215 quilos são pessoas que se sentem quase que, né, quase que mortas-vivas. Agora, nós estamos combinando para ver o filme, para conversarmos em sala, A Baleia. Não sei se você já viu, mas eu estou doida para ver. Me disseram que é muito interessante. Enfim. A história do Franz Alexander, né, da experiência emocional corretiva. É isso que é a experiência emocional corretiva, é você aprender a fazer de novo, diferente. Aprender a fazer diferente, entendeu? Porque a gente tende a repetir determinados padrões e a fazer tudo igual. Então, você tem que se reinventar também, porque o corpo mudou. E reinventar implica em você reestruturar e encontrar novas formas de relacionamento. E muitas vezes, como você está lidando com aspectos muito primitivos, muito primitivos, fica difícil, né? Pois é, e é um conceito também que a gente usa muito em psicanálise, que é de ressignificar, não é? A gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode dar um novo significado, né? Podendo olhar para aquela situação, muitas vezes traumática, que foi vivenciada, de um outro lugar, com mais garantias internas, e você pode ressignificar aquela vivência, né? Entender e poder lidar com a lembrança e com a memória de uma maneira que não se prejudique, né? Que não não sofra tanto, né? Também. Então, eu queria saber se vocês que estão nos ouvindo, se vocês têm alguma questão. Agora que está todo mundo aqui, eu quero pedir desculpa mais uma vez. Há 15 dias atrás, na hora da nossa live, infelizmente, teve uma baixa de energia na minha casa e eu não consegui, hipótese alguma, eu não consegui ter internet, nem pela 5G eu não consegui, porque não tinha luz, não tinha nem luz para iluminar o lugar aonde, enfim, quando eu consegui acionar o 5G, já não tinha mais possibilidade de ter luz para vocês viverem. Então, por isso que nós acabamos transferindo para hoje. E foi muito interessante, Carla, essa sua experiência tão importante e já antiga, porque a Carla foi uma das pessoas que mais batalhou pelo trabalho de grupo dentro das sociedades de psicanálise aqui do Brasil, aqui do Rio, né? Então, a sua experiência também com os grupos de transtorno alimentar que você pôde trazer quando você deu aula para o curso, o nosso curso de transtorno alimentar da PUC, foi muito bom você hoje ter tido a disponibilidade de novamente estar aqui presente com a gente para poder falar do suporte do suporte e da importância do suporte dos grupos no tratamento
transtornos alimentares. Como é importante as pessoas poderem estudar grupos, né? Porque sempre nos hospitais em que eu trabalhei em vários hospitais, né? Haviam colegas médicos, que eram psicanalistas também, que faziam grupos, né? Com pacientes com transtorno alimentar. Ah, Carla, obrigada. Você está minha chara, né? Sua Então, chará, tá aí. Que poder bom que você está gostando, Carla. pode estudar. Você sabe disso. Eu acho que às vezes a gente, quando está atendendo uma pessoa individualmente, empaca com uma determinada questão. E o grupo, você está com um grupo com várias pessoas, né? Que têm problemas similares, fatalmente, alguma coisa que você, como terapeuta, não pode dizer para o seu paciente, você pode anotar que o outro colega do grupo vai falar. Então, você tem uma possibilidade, às vezes, de tratar questões muito profundas e muito difíceis que você levaria muito tempo para poder abordar com o seu paciente. Porque no grupo tem uma coisa rápida, né? Tipo assim, mas mas eu não consigo arrumar namorado nenhum, eu não consigo o que acontece comigo, não é? E aí o paciente vai dizer, mas você já viu como é que você se apresenta? Coisa que às vezes o terapeuta não pode Poxa, dizer, né? então, tal. Ô, fulana, arrumadinha, o que você sugere para ele? Pronto. Aquela situação vai se descortinando de uma forma diferente, né? Exatamente. E me diz uma coisa que eu queria saber a sua opinião sobre uma postura muito que a gente encontra muito daquele que participa de um grupo terapêutico e que, ao mesmo tempo, faz um atendimento individual. Porque o pressuposto é de que o grupo levanta questões que a pessoa vai trabalhar no seu atendimento individual. O que você acha dessa colocação? Interessante, porque eu, quando aprendi a trabalhar com grupo, eu aprendi na década de 80, né? Então, a gente tinha muitos livros e tudo. No Brasil, nunca se trabalhou com atendimento individual e em grupo. Você está em grupo, não pode fazer individual. Mas foi minha surpresa, porque nos Estados Unidos, eles trabalham com o grupo e o paciente faz sessões individuais também. Às vezes, ele começa no individual e depois vai para o grupo, ou ele começa no grupo e vai para o individual. E na Europa também. Então, isso é uma coisa também do setting, é como é que você vai trabalhar com o paciente, Uhum. né? É claro que isso também envolve, bom, uma pessoa para ter dinheiro para fazer individual e em grupo também tem que ter dinheiro, né? Mas eu me surpreendi, porque eu achava que estava errado, porque eu aprendi que era errado. Mas eu Uhum. fui bastante experiente, bastante fazendo isso, né? E fazendo essa dobradinha, entendeu? Muitas vezes, especialmente para pacientes que têm uma determinada dificuldade específica numa questão. Eu não sei se cirurgia bariátrica, não estou dando o exemplo de cirurgia bariátrica, mas estou dando o exemplo de questões similares, né? Pois é, mas existem mesmo situações em atendimento de transtorno alimentar que você pode começar a tratar uma questão com o grupo levanta e em grupo de anoréxicas, sobretudo, as fragilidades, elas são, né, às vezes, de uma vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Então, questões que são levantadas em grupo, eu sugiro que sejam acolhidas numa terapia individual, porque quando se faz necessário, né? Não é que eu acho que seja uma regra, É, mas tem casos que a indicação é absoluta, né? eu acho que sim, porque a impressão é que a minha impressão é que o grupo de anoréxicas, eu acho que é mais fácil fazer no hospital, funciona muito como um espelhamento, né? Mas Uhum. pode ser também uma coisa que se chama um espelhamento maligno, que foi um autor
que desenvolveu, que é o seguinte, um determinado par no grupo, eles são parecidos, mas eles entram em choque, dão um curto-circuito. Então, o espelhamento, em vez de ser positivo, é maligno, vamos dizer assim. E aí, isso dá uma questão complicada. Esse espelhamento maligno é um fenômeno que a gente vê muito na política, né? Determinados líderes, né? Determinadas pessoas se ligam a determinados líderes de uma forma completamente desvirtuada, né? É verdade. Característica também. E que eu imagino que, por isso é que é importante, eu acho que a atenção que o terapeuta tem que ter é específica também, é diferenciada, porque você tem que, eu acho que é um tipo de grupo que o terapeuta oferece muito o seu corpo, né? Não é só a sua mente como continente, é o seu corpo. Isso é muito interessante, eu acho, né? É verdade. Eu concordo com você. A presença, né, corporal, ela é muito demandada, né, por um paciente que está ali pedindo ajuda por causa do seu transtorno alimentar. Então, com certeza, né, tem uma demanda muito grande de que o corpo do terapeuta seja continente para aquele paciente poder transformar o seu próprio corpo, né? Eu vejo isso uma questão assim muito presente, a presença e a importância do corpo do terapeuta no atendimento do transtorno alimentar. Isso é uma questão que aparece muito, inclusive, quando eu entrevisto os alunos na seleção para o curso. Os alunos que querem saber um pouco mais e as próprias questões corporais não serão impeditivas de, enfim, se tornar um especialista em transtorno alimentar, né? Então, eu acho que hoje nós conversamos bastante, Carla. Eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade pela segunda vez. Você está aqui conosco. E eu, antes da gente se despedir e antes de eu passar a palavra para a Carla se despedir, eu quero lembrar a todos, como eu já havia dito, que na próxima semana nós vamos falar da carta da Ana e da carta da Mia. Porque nós já falamos sobre isso ano passado, mas eu tive muitos pedidos para que a gente retomasse a carta da Ana e a carta da Mia. Então, antes da quarta-feira que vem, eu acredito que até segunda-feira, eu vou publicar nos meus stories a carta da Ana e a carta da Mia para a gente poder conversar na semana que vem sobre as cartas das duas. E eu quero me despedir, passar a palavra para a Carla, porque daqui a 2 minutos eles vão nos cortar, Carla, como aconteceu já anteriormente. Eu agradeço muito. Espero que a gente possa conversar de novo e que vocês sempre pensem em estudar, em aprimorar o trabalho de vocês, mas pensem em grupo também, porque o trabalho de grupo é muito importante, é muito interessante. Então, um beijo, boa noite, muito obrigada, Dirce, pelo convite e sucesso para esse curso que eu sei que é pioneiro e que é muito importante, né? E que a Dirce também, assim como eu venho na batalha dos grupos, há muito tempo que a Dirce está na batalha com os alimentares, né, Dirce? Então, é verdade. Então, eu desejo uma boa semana para todos. Agradeço muito a você, Carla. Um beijo muito grande. Com certeza, eu vou querer que você participe de outras lives conosco. tá, E hoje nós vamos ficando, então, por aqui. E semana que vem vamos falar sobre a carta da Ana e a carta da Mia. Tá certo? boa noite. Tchau. Bye, bye a todos. Obrigada Tchau, tchau. a vocês todos. Tchau.